As manifestações em todo o Brasil, que domingo passado, dia 15, ficarão na nossa história. Famílias saíram às ruas, jovens, idosos, aqueles tão idosos que mal podiam andar, entrevistados na televisão, diziam: não, eu saí, eu tive que vir, eu tive que mostrar a minha indignação pelo que se passa com a minha pátria. E não é só a corrupção. A corrupção está nos jornais, a corrupção está na televisão. A televisão virou quase que uma crônica policial de empreiteiros, políticos, engenheiros, diplomatas envolvidos em corrupção como nunca tivemos anteriormente em nossa pátria. Eu me refiro à quantidade de dinheiro que é desviada. A Petrobras, todos sabem, uma das maiores empresas do mundo, cai em frangalhos. Saíram às ruas também para dizer ao PT: não nos oprimam. A burocracia cresce nesse país. Para abrir uma pequena empresa, para poder trabalhar, é preciso certificados, é preciso licenças, alvarás, sem fins, e que dificultam, desencorajam, tiram a coragem da pessoa de pôr em movimento as suas apetências rumo à produção, rumo ao enriquecimento desse país. Os impostos, nem falar, eles desanimam as pessoas que querem trabalhar. E as multas são imensas por qualquer desvio. As multas não são dadas para corrigir, são dadas para punir. E este lado do governo brasileiro de punir o que trabalha está cada vez mais patente. Eles desencorajam os que trabalham, eles incentivam, são generosos com os que não trabalham, através de Bolsa Família, Bolsa Telefone, bolsa de todo o gênero, bolsas não citadas, ou algumas delas poderíamos chamar do mensalão, sobretudo para os membros do partido. Esses se enriquecem desavergonhadamente. A tática do PT, que repugna ao brasileiro, é a tática de luta de classes. Trabalhadores contra os seus patrões, operários contra aqueles que lhe dão trabalho, professores contra os estudantes, manipulação dos índios, MST, invasão de terras, quebrando máquinas, invasões nas cidades, de prédios, um clima de ódio que repugna ao brasileiro. O PT, ele está desencarrilhado, ele importou uma ideologia que não tem o temperamento brasileiro, não tem a cordura nacional e está querendo impor ao nosso povo, envolvido no ódio de todas as suas manifestações, no ódio das leis e dos decretos que continuamente caem sobre este povo ordeiro. O PT está se enganando. E por isso nós vemos, domingo passado, um povo que sai às ruas e diz: não, não queremos, fora Dilma, fora Lula, e levem com vocês o seu PT. Esta é a tática do ódio. Fomentar o ódio, fomentar a divisão. Exigir, expropriar, quebrar, para produzir a miséria. O PT insiste no regime socialista radical, no sistema radical do socialismo, que fracassou em todo o mundo. Não há exemplo de um país socialista que tenha sabido organizar a produção, que tenha sabido trazer ordem ao seu povo. E o PT usa os recursos do país como se o país fosse sua propriedade. Isto é típico da mentalidade socialista, da mentalidade marxista. O país pertence ao partido que o domina. Portanto, acabar com a Petrobras, prejudicar a nossa economia, nada mais normal, contanto que o PT possa se perpetuar no poder. E o povo já não aguenta mais. Povo simpático, povo que marchava nas ruas, no olhar deles brilhava a esperança de que isto mude, uma esperança, é verdade, firme
mas um tanto vaga porque não temos suficientemente representantes políticos ou eclesiásticos que sejam a voz do povo. Eu falo em representantes eclesiásticos. O PT foi fundado em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Colégio Sion, no bairro de Higienópolis, um bairro burguês, e desde então teve ininterruptamente apoio de bispos, de cardeais, né, e até mesmo do Vaticano, como ficou claro em outubro do ano passado, quando líderes do MST, durante 3 dias, reuniram com o Papa Francisco I em Roma. Socialismo radical apoiado por aqueles pastores, sacerdotes e bispos que deveriam tomar a frente na defesa do seu rebanho. Fraude e roubo é por toda parte. E o país quer ordem, o país quer trabalhar, o país quer mostrar que pode desenvolver o seu potencial. Mas disto o PT e Dilma não se incomodam, eles não se importam. Eles querem levar adiante um programa marxista de governo. Daí sua amizade estreita com Cuba, para onde vão milhões de reais. Com a Venezuela, para onde vão milhões de reais. Para países africanos, Angola ou Moçambique, o Brasil sustentando a esses países que são ditaduras, e outros candidatos à ditadura, como é a Bolívia, e a quem o Brasil carreia imensas quantidades de reais. Quando o nosso povo precisa de escolas, precisa de estrada, o sistema de saúde, poder-se-ia esperar de uma mulher que chega à presidência da República um certo sentimento materno em relação ao seu povo. Não, ela traz médicos cubanos para servir o Brasil. Verdadeiros escravos que não podem receber aqui os salários são enviados diretamente a Cuba e eles são policialmente vigiados no Brasil para que não fujam, para que não escapem, uma vez que aqui no Brasil eles sentem o bom odor da liberdade. A presidente Dilma não se incomoda com seu povo e para servir a uma ideologia odiosa, ela não hesita em ter um mau sistema de saúde, em terem estradas, em manter as estradas em estado precário aqui em todo o país. Antes de tudo, é uma ideologia que se impõe cada vez mais pela força. Plínio Corrêa de Oliveira, analisando a situação do Brasil nos anos 80, disse que se a esquerda, então, e hoje o PT, não entender a avidez de ordem que existe nesse país, ele cairá, o PT, cada vez mais no esquecimento. As manifestações de domingo mostram isso. É mais do que um esquecimento, é um protesto imenso que poderá ainda se ampliar se o desgosto do brasileiro por um sistema iníquo de governo aumentar ainda mais. Nós vimos quão pacata foram as demonstrações em todo o país, mas não nos iludamos com o caráter do brasileiro. Ele é pacato, ele é cortês, mas se ele continua a ver a injustiça, se ele continua a ver a desordem em seu país, ele não deixará, em certo momento, de se enfurecer. Tomemos cuidado com a fúria dos brasileiros.